Sorri. Eu estava nas configurações. Agora foi. Oi. Oi. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso 9º episódio aqui da noite. Você está ligado entre irmãos. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado por disponibilizar um pouquinho do seu tempo para que juntos nós possamos refletir um pouquinho no reino de Deus. Você é muito bem-vindo. Esse é o nosso último encontro do Entre Irmãos Mais Amigos desse mês. E esperamos que você seja impactado, tocado pelo Senhor Jesus nessa noite, como você foi nas outras lives. Muito, 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 muito. E saia daqui cheio do que Deus tem para a sua vida. Seja bem-vindo. Agora, Mary, dá boa noite para a galera aí. Boa noite, pessoal. A gente já consegue ver os rostinhos conhecidos. Que bom que está todo mundo aí conosco. Se você está vendo pessoas que costumam participar e não entraram ainda, chame para estar conosco. Se tem alguém em especial que você acredita que precisa ouvir algo especial da parte de Deus, algo diferente, nós continuamos na temática dos amigos, né? É um mês de amigos e nós continuamos chamando nossos amigos para finalizar esse mês. E nessa noite não será diferente, né? Como Deus tem falado todas as demais noites, nós temos um amigo especial com uma história especial a compartilhar conosco, e nós temos certeza que não veio do nosso coração, e sim do coração de Deus, e certamente virá do coração de Deus para vocês também. Então não deixem de compartilhar. Muito obrigada, boa noite a todos que estão conosco. Um beijo. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite para todos vocês que estão conosco. Para nós é uma satisfação enorme estar mais uma semana com vocês. Pedimos que vocês participem conosco. É extremamente importante a sua curtida, o seu comentário, a sua participação conosco, para que nós possamos juntos crescer naquilo que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. Certamente Deus tem algo a ministrar aos nossos corações e você vai ser impactado mais uma vez pela presença de Deus, em nome de Jesus. Moisés, dá o teu boa noite. E antes de tu apresentar aí quem está conosco, me passa de volta para eu fazer uma oração. Como? Dá boa noite para o pessoal que está Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí à live, todo mundo junto. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Curta, compartilha, comente aí, participa com a gente. Certamente será um momento edificante na presença do Senhor. Amém? E aí, como vocês já viram, temos mais um amigo aqui conosco. Esse mês estamos com essa temática. Ele é um convidado do Moisés. Moisés vai falar um pouquinho sobre ele. Daqui a pouco vai dar a oportunidade para ele dar uma saudação aí, explicar um pouquinho também o tema dessa noite. Mas antes de tudo, antes de compartilharmos e ouvirmos o que mais um amigo tem a nos compartilhar, antes de conversarmos um pouquinho sobre Deus, vamos convidar o Espírito Santo para se fazer presente neste momento. Vamos convidar o Espírito Santo para ter a liberdade em nosso coração, no seu coração, para que essa noite seja uma bênção. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, te agradecer por mais uma noite. Te louvamos, Senhor, por mais um momento abençoado que nós temos. Sim, Senhor, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Senhor, por ser este Deus tremendo, maravilhoso, acessível. Neste momento, abrimos o nosso coração, cada um que está conosco, assistindo agora a live ou que assistirá depois. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus,
tu és o principal convidado, tu és o nosso principal amigo. Fica conosco, fala aos nossos corações, ministra em nossas vidas, que venhamos a terminar esta noite acesos, avivados e cheios do teu poder, da tua direção, da tua graça. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Você, se tiver alguma pergunta, tiver algum comentário, participe conosco. Vai lá, Moisés. Apresente seu amigo para a galera. Faz ele dar uma saudação antes de explicar tudo o que vai acontecer aí. Tá bom. Pessoal, está com a gente aqui um grande amigo meu, lá de Portugal, transatlântico, pastor Joel Rezende, pastor da nossa igreja lá em Azurva. Contato internacional Entre Irmãos. Tivemos aí a oportunidade de conviver juntos, né, o período que eu estive pastoreando lá em Portugal, e estreitarmos uma amizade. Tive com eles agora há pouco tempo, lá em uns 2 anos atrás, novamente. Foi um tempo muito gostoso, muito bom, muito bacana. E depois eu vou falar o porquê que eu convidei, né, o pastor Joel. Mas primeiro, pastor Joel, dá uma boa noite aí, uma saudação para o pessoal que está nos assistindo. Olá a todos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero-vos saudar com a paz do Senhor Jesus e desde já agradecer o convite do meu amigo pastor Moisés, mas também estendido a todos vocês. É um privilégio estar aqui convosco e vamos lá. Amém. Show. Então já pode... já vou para o tema? Isso, joga aí. Então, o tema dessa noite, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aí, você já deve ter visto lá o anunciado, né? O tema dessa noite é a soberania de Deus e as perdas. Então, nós vamos falar sobre essa questão que é difícil para todos nós, que são as perdas, né? Todo mundo já perdeu alguém, todo mundo já teve essa experiência triste, né? De perder alguém muito próximo, alguém que ama, alguém da família, e nós nunca estamos preparados para isso, nós não estamos preparados para a perda, primeiro porque não fomos criados para isso, Deus nos criou para a eternidade, né? Foi o pecado e a consequência do pecado que trouxe a morte, a perda, né, para as nossas vidas, e sempre que perdemos alguém é muito doloroso, muito difícil, mas essa situação ela fica mais complicada e mais difícil quando essa perda ela foge àquela regra natural que nós estamos acostumados. Nós estamos acostumados ou todos calculamos isso, né? Que o filho vai enterrar o seu pai já velhinho, ou quem sabe o neto enterrar o avô já velhinho, né? E quando alguém perde alguém num acidente, ou perde alguém de uma forma trágica, de uma forma inesperada, de uma forma que foge um pouco às explicações, isso gera sempre alguns conflitos, alguns questionamentos em relação a Deus, né, em relação ao questionamento ao próprio Deus para tentar entender e digerir essa situação. Então eu convidei o pastor Joel porque ele tem uma experiência muito marcante, muito peculiar. Eu estava lá quando aconteceu, estava em Portugal, né? Então, por exemplo, a gente que é indiretamente afetado pela experiência, foi impactante para todos nós, mexeu com todos nós, mexeu com todos os amigos, com toda a igreja, com todos os irmãos. Então, eu não consigo nem dimensionar como isso mexeu com a família dele, com ele, como filho e etc. Então, antes da gente entrar um pouco nessa questão, eu queria que o pastor Joel compartilhasse, porque eu conheço ele, eu conheço a história, mas a maior parte aí das pessoas que estão conosco, eles não sabem nem do que eu estou falando, né? Então, eu gostaria, pastor Joel, que você primeiro compartilhasse essa situação, né, do que a gente está abordando aqui, o que foi, como aconteceu, e eu sei que você foi um dos primeiros ali a chegar e etc. Compartilha aí com a gente um pouquinho. Ok. Quanto tempo é que eu tenho? Pode ir falando, a gente vai... Olha, à vontade. Então, eu vou pedir-vos um favor, vocês vão fazer aqui um compromisso comigo. Eu falo muito rápido. E para vocês é difícil entender o português de Portugal. Sim. Então, se vocês virem que eu estou muito rápido, faz assim.
Dá um sinal aí, senão ninguém vai ouvir nada, não é? Beleza, ninguém vai entender nada. E vocês vão ter que pôr uma legenda. Olha, eu pedi um dia ao Moisés para orar. O assunto é um assunto muito, muito delicado. É um assunto que vanou com a nossa estrutura da nossa família. Como vocês, pelo menos Moisés, sim, todos vocês são irmãos mesmo, não é? São irmãos mesmo. Sim. Todos vocês vêm também de uma família pastoral, como eu também. E isto avanou muito conosco. É um tema que eu não falo aqui nas igrejas wesleyanas em Portugal, por respeito ao meu pai, que ainda está vivo. E meu pai tem 88 anos e ele tem um entendimento diferente dos filhos sobre o que aconteceu. Mas eu ministro muito este tema e conto o testemunho para encontros de pastores. Quando eu sou convidado, e eu sou convidado muitas vezes, eu ministro este assunto. Eu lembro-me que aqui há um ano atrás, eu fui ao Porto. Moisés estava onde é que é o Porto, cheio de gente forte. E eu disse, olha, eu vou falar de um tema, vou contar o meu testemunho. É um tema muito forte. E um dos pastores disse, pastor, eu já ouvi de tudo, pode contar. No final de eu contar o testemunho, o pastor chorava. Chorava. Então, eu vou contar para vocês, porque eu creio que se surgiu o convite do pastor Moisés, saiu da vossa parte, talvez alguém precise de ouvir um testemunho destes. Para mim, o mundo está em paz. Para nós, para os filhos, para mim, para a minha irmã, que também é a Miriam, ela para nós está em paz, estamos em paz. Para o meu pai ainda é um pouco difícil. Então, o que é que foi? O que é que aconteceu? No dia 21 de fevereiro de 2011, a minha mãe saiu de casa, tinha sido diagnosticado algum tempo antes a doença de Alzheimer, e ela saiu de casa, não quis esperar pelo meu pai, saiu a pé, dizendo que ia para um determinado lugar, se perdeu no caminho, e até hoje nós não temos nenhuma resposta do que aconteceu com ela. Esta situação decorre há 9 anos, fará para o ano 10 anos, e ela está dada como desaparecida. Não há nenhuma evidência de algum sequestro, não há uma evidência concreta da sua morte, não apareceu o seu corpo, não apareceu a sua roupa. O único pertence que apareceu foi a carteira, a mala dela. A carteira, mala, como é que vocês dizem, não é? É a carteira. Então nós vivemos sem fazer o luto, sem saber o que aconteceu. Esta história, ela, como vocês devem calcular, é pior do que a morte. Porque morre, há o luto, não é? Esta situação, ela não nos permite fazer o luto. Eu entendo, e eu resolvi assim a situação. Para mim, a minha mãe morreu. Ficou em algum sítio e morreu. Mas não temos provas disso. A polícia tomou conta, as autoridades tomaram conta da ocorrência. Durante cerca de uma semana, fomos todos os dias para o terreno, procurando. Primeiro com a ajuda... O terreno é o campo, não é? Uhum. Primeiro com a ajuda dos bombeiros, da polícia, de cães, e depois com a ajuda das igrejas, dos crentes. Não encontramos nada. E essa história abalou profundamente as nossas vidas, fez-nos pensar, e eu não sei se
se eu conto a história toda já ou se querem fazer alguma pergunta. Vou contando? Vou falando? Não, eu acho que a gente já pode entrar, porque esse segundo período, né, é exatamente esse, quais conflitos que isso gerou, né? Porque os nossos espectadores certamente também viveram alguma situação que eles não têm explicação. Isso gera, às vezes, conflitos dentro da nossa alma, do nosso coração, da nossa fé. Então, pode ir contando aí que a gente vai, se alguém quiser, aí os irmãos quiserem, em algum momento, esclarecer ou perguntar alguma coisa, a gente dá um sinal, tá bom? Olha, o primeiro conflito surgiu antes. Surgiu por volta do ano 2010, 2009. Foi quando nós nos confrontamos com o diagnóstico feito pelo médico que era um Alzheimer. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, nós que nascemos na igreja, não fomos preparados para isto. O quê? Uma mãe, um pai sofrendo de uma doença mental? Não. Então, a primeira foi uma negação. Nós achámos que era tudo menos aquela doença. Nós negámos. Eu neguei. Eu falo por mim. A primeira lição que eu aprendo é que o crente ele não está isento dos sofrimentos. Sim. Amém. Aprender isso. Nós todos queremos que Deus cura, não é? Mas às vezes ele tem um outro propósito. Então, primeira lição que aprendi, o primeiro conflito foi essa negação. Eu neguei, nós negámos, não queríamos aceitar. Percorremos vários médicos e finalmente tivemos que aceitar. Depois foi muita coisa. Durante aquela semana que nós estávamos procurando a nossa mãe, eu entrei em duas situações que eu vou-vos contar. Vou contar, eu sei que no Brasil, culturalmente, eu vou tentar fazer com que vocês entendam. Eu entrei num bar, estava muito calor. Nós aqui chamamos um café. E eu pedi uma cerveja. Eu não sei se eu posso dizer isto. Eu bebi uma cerveja. No meio da semana que eu estava procurando a minha mãe. E agora eu vou espiritualizar. Bebi a primeira cerveja e eu quis beber a segunda. Eu não aguento. Eu não estou habituado a beber. A segunda cerveja, talvez eu ficasse viciado para toda a vida. Eu entendi ali que naquele bar, naquele café, e eu recusei, eu vim embora, eu saí. Eu entendi que foi uma tentação do inimigo. Naquele momento, foi uma luta comigo. E aí eu percebi que o diabo é sujo. Já sabíamos, mas eu vi como numa luta, eu estava numa angústia, o diabo tentou tirar partido. Sim. Na fragilidade, ele tentou se aproveitar. Como na fraqueza, ele tentou puxar o tapete. Eu recusei, não bebo. Eu disse assim, eu não vou beber. Glória a Deus. Eu saí fora daquilo. Outra lição que eu aprendi, esta mexe muito comigo. Eu, a meio da semana, que nós estávamos procurando, não encontrávamos nada. Todos os dias eu ia para casa com a minha roupa toda suja de terra. Mas eu tive o discernimento. Ajoelhei no meio daquele campo e eu disse isto para Deus. Eu fiz a oração de Abacuque. Eu disse, Deus, com lágrimas, de joelhos no meio da terra, Deus, quer a minha mãe apareça, quer a minha mãe não apareça, eu sou teu. Aleluia. Aleluia. Eu não volto para trás. Ora, é uma angústia. Nós vivemos durante muito tempo, porque passou essa semana, não apareceu. Muitas pessoas que inicialmente procuravam connosco, pois a vida tem que seguir, tem que caminhar. E nós fizemos todo aquele processo sem ter uma resposta, sem saber.
Quanto tempo eles procuram pela mãe? A polícia, ela procura por quanto tempo, mais ou menos? A polícia procura por um pouco de tempo. Digamos, sei lá, procura um mês. Uhum. Depois só se houver novas pistas, não é? E não havia. O outro angústia que eu tive, e o outro conflito que eu tive, foi ministerial. Eu fui consagrado a pastor, o pastor Moisés deve se lembrar, não chegou a 2 meses depois da minha mãe desaparecer. Já estava marcado, era o concílio. E naquele momento, quando eu sou consagrado, tem fotos minhas no Facebook, eu estou chorando, e quando estão impondo as mãos sobre mim, está Bispo Simvaldo, Bispo Elisiário, Bispo Oseias, creio que Bispo Jamir também, que é agora o nosso bispo aqui, eles estão impondo as mãos sobre mim. Meu pai está orando. 2 meses depois daquilo que aconteceu com a minha mãe, e eu estou chorando porque eu digo, a minha mãe não está aqui, devia estar. A minha consagração foi algo muito dolorosa. Em outubro desse ano, Deus trata comigo. Eu sinto verdadeiramente o tempo de Deus lá em Azurva, na igreja de Aveiro, quando um pregador está pregando. Hoje é um amigo meu pessoal, um pastor de outra igreja, de outra denominação. Ele prega e Deus está tocando comigo, dizendo, não, eu te chamei mesmo, eu te chamei. É alguns meses depois. Só que, e aí o Moisés sabe, pois o pastor Moisés sabe, ele pastoreava a igreja da Morisca, tem um tempo que eu não consigo pastorear a igreja. Eu já estava pastoreando a igreja do norte, a nossa igreja mais a norte, em Hercozelo, e eu não conseguia pastorear. Eu pedi um mês de licença. E eu, durante esse mês, não sei se o Moisés se lembra, com certeza se lembra, eu fiquei com ele lá. Eu me sentei lá como ovelha, voltei para a igreja da Morisca, que era a minha igreja de onde eu tinha saído, mais a minha mulher, e fiquei lá, vegetando no banco. Lá tentando encontrar forças, encontrando um sentido da vida. E quando chega ao final desse mês, o bispo Oseias, que na época era o bispo da região, diz assim, Joel, tens que voltar. É hora de voltares. Vamos conversar. E ele me chama ao gabinete dele para uma conversa. E quando ele me chama para conversar comigo, a minha resposta para ele está preparada. Eu vou abandonar o ministério pastoral. Não tenho condições. Como é que eu posso ser pastor se a minha mãe está nesta situação? E eu vou convencido que vou conversar com ele. E quando eu vou ao gabinete pastoral do bispo, naquele momento, quando o bispo abre a boca, ele que tinha sido aquele que me levou a bispo, era que confiava em mim, eu não vejo o bispo Oseias. Eu vejo a voz de Deus. Glória a Deus. E eu que entro naquele gabinete para desistir de tudo, eu já tinha dito à minha esposa, eu não vou continuar. A Betinha ficou perdida. Aí eu ouço a voz de Deus claramente, o Espírito de Deus falando, e eu saio de lá animado e vou para o campo e vou para a igreja, e a igreja cresceu. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, Deus trabalhou comigo na minha área pessoal e também na área ministerial. E me livrou das setas do diabo, que é sujo, e que tentou tirar partido da minha fragilidade. O meu porto seguro neste tempo, onde é que foi o meu porto seguro? Foi a fé em Deus que me segurou, foi Deus que me segurou, e a minha família. Aleluia. Na minha família eu encontrei o refúgio, o carinho, e nos irmãos, na família grande, que é a nossa família cristã, os irmãos nos ajudaram muito nessa, todos eles. O
Pastor Mateus foi fantástico ali em Aveiro, Pastor Moisés, os colegas todos. Foi uma bênção e nos seguraram a nós, não é? Glória a Deus. Amém. Esses conflitos que surgem, pastor Joel, às vezes eu acho que muitas pessoas, eu não sei se alguém aí que está assistindo, está se identificando com esses conflitos, se você tiver, comenta aí, participa aí com a gente, mas a gente percebe muito quando alguma situação que foge ao entendimento normal, natural, né, a ordem natural das coisas, é natural que a gente, ou é normal, vamos dizer assim, a gente viver algum conflito, né, na fé e etc. Quais tipos de questionamentos vinham assim na sua cabeça, mesmo que você fosse, porque o pastor Joel, ele é filho do pastor Jaime, né, pastor ali antigo em Portugal, então foi criado na igreja, participando de igreja, de escola dominical, fez seminário e etc. Ou seja, aquele tipo de pessoa que a teologia é quase que impecável. Só que, não, mesmo assim, as interrogações vêm, né? Conta um pouco sobre isso. Que tipo de interrogação assim que você duelava entre a tua teologia, vamos dizer assim, entre o que você sabe da fé e a experiência que você estava vivendo, né? Ou alguma explicação que tu teve que dar ao teu filho, à tua filha, né? Alguma explicação algo que tu tinha que dizer, né? Moisés, eu acho muito bacana a gente tratar disso mesmo, porque Posso às falar? vezes é difícil, né? Peraí. Pode falar. Peraí, Miriam, termina aí. Peraí que a Miriam está dizendo, acho que tu não está ouvindo. Vai. Não, é só porque quando se trata da família pastoral, né, por diversas vezes as pessoas, nossa, a gente acha que com um pastor não acontece. Eu achava que era só com a gente, era só com a minha família. Eu não tinha ideia que com a família pastoral podia acontecer. Ela tá reforçando, pastor Joel, essa pergunta que eu fiz, destacando a questão da família pastoral, porque normalmente as pessoas acham que a família pastoral ela é inatingível, né? Ela não vai ser atingida por conflitos, por questionamentos ou questões desse gênero. Pode falar aí, pode ir. Um momentinho, porque nesse aspecto, Moisés, quem sumiu não foi só a mãe do pastor Joel. Não, foi a esposa, a esposa do pastor Jaime, que sumiu. Sim. Então, isso, por um lado, é muito forte, isso mexe. Porque a gente tem um costume de pensar um pouco sobre a questão do merecimento, né? Parece que quando é alguém que tem uma vida qualquer, a gente até entende, né? Mas alguém que dedicou a vida para Deus, para Cristo, a esposa do pastor Jaime, mãe do pastor Joel, mãe da Miriam, que são pessoas que sempre foram bênçãos na igreja, instrumentos de Deus na igreja. Então, isso tudo gera conflito. É mais ou menos como a história de Jó, né? Que o bem a gente aceita e o mal a gente não acha que é correto aceitar, né? Então, pastor Joel, vai lá, passar a bola para ti aí. Nós não somos super-heróis e nós sofremos. Eu hoje tenho uma grande preocupação com a minha mulher e com a minha filha. A minha primeira igreja é eles, né? Para que eles não sofram. Nós não somos perfeitos. E a Bíblia está cheia de homens que mostram as suas fragilidades. Não só pelo pecado, mas também pelas suas fragilidades. E nós temos que cuidar dos nossos. Quando eu soube que a minha mãe tinha o Alzheimer, para mim foi difícil eu aceitar isso. Eu orei muitas vezes pela cura da minha mãe, Deus não curou. E eu não tenho o dom da cura, mas eu várias vezes orei por pessoas e já foram curadas, eu sei que foram. Há evidências. Não tenho o dom da cura, mas é pela fé, às vezes Deus opera através de nós. Não é? É verdade. Mas a minha mãe, eu dizia, por que é que tu não curas, Deus? Porque isso mexe connosco. Vocês falaram no meu pai, deixa eu revelar um bocadinho. Para o meu pai, a minha mãe vai voltar. E eu, com um jeitinho, meu pai tem 88 anos.
no início, eu tentei rebater isso com ele. Só que eu entendi que para ele é a esperança que o mantém vivo. Eu não vou rebater. Por outro lado, eu não gosto de teorias da conspiração. Mas, por outro lado, eu não tenho provas que a minha mãe morreu. Então eu entreguei a Deus. Olha, disse, olha Deus, alguns irmãos da igreja diziam que ela foi arrebatada. Eu dizia, olha Deus, eu não sei o que tu fizeste com a minha mãe. A única situação que ainda me trazia alguma dor era eu imaginar que a minha mãe tivesse sofrido antes de morrer. Entendem? Ninguém quer ver isso. Eu assim, Deus, será que tu a levaste logo? Ela ficou dentro de um poço, nós aqui chamamos de um poço, não sei como é que... Na zona... Poço. Será que ela caiu num poço, ficou num poço? Eu disse, Deus, será que ela sofreu muito? Essa era a nossa preocupação. Só um parênteses, essa dúvida do pastor Joel é porque a geografia da onde ele mora ali, ou da onde a mãe dele vivia, é uma zona assim mais rural, com muitos campos, com muitos poços artesianos, né, profundos, tem rio, tem linha de trem, tem uma série de questões que causa essa preocupação aí do qual que ele está compartilhando, né? Entendi. Agora, se vocês me perguntarem o que é que eu aprendi com isto, eu aprendi duas coisas. Eu aprendi a adorar a Deus nos momentos bons e nos momentos menos bons. Adorá-lo. E aprendi também a superar a dor. Todo aquele que passa por uma tragédia, a perda de um pai, de forma trágica, inesperada, a perda de um familiar, ou o que aconteceu comigo, ou até, num caso pior, a perda de um filho, que eu acho que a dor ainda é pior. Deus, nós superarmos essa dor, Deus nos vai usar para ministrarmos a outros que estão sofrendo e para ajudarmos os outros que estão sofrendo. Porque a pessoa se identifica com alguém que passou pelo mesmo problema. E aí nós temos a possibilidade de ajudar os outros. O povo cristão é um povo às vezes estranho. Todos nós dizemos que o céu é melhor, não é? Sim. Mas ninguém quer ir. Alguém quer ir hoje para o céu? É verdade. Então, ninguém quer passar pelo sofrimento, mas quando passamos, eu aprendi a adorar a Deus no meio do sofrimento. Minha vida estava boa demais, eu não sabia o que era um problema. Então eu aprendi a glorificar a Deus mesmo no momento da dor. E hoje eu posso ajudar outros que estão passando por dores e há muita gente sofrendo. E outra coisa que eu aprendi, a partilhar, a abrir o coração. Não pode guardar para si próprio essa dor. Tem que ter alguém para contar, um amigo, o pastor, alguém que esteja habituado a ouvir. Tem que partilhar essa dor, pôr essa dor cá para fora, para poder ser tratado. Amém. Pastor Joel, eu tenho, se eu posso lhe fazer uma pergunta, né? A gente sabe que o Alzheimer é uma doença que vai se degenerando, né? Com o passar do tempo. Né? A minha pergunta, né, que eu faço para o senhor, diante da experiência do senhor, é se desde o diagnóstico até, no caso, o sumiço da sua mãe, né, como que foi esse processo, como que se deu, né, para vocês, né, o senhor falou que foi um grande conflito para o senhor, né, na descoberta do Alzheimer, né, que você teve um grande conflito com Deus pedindo a cura, né, e como foi desse descobrimento até esse sumiço, né, como que foi para vocês lidarem com essa situação, né, houve indícios, por menores que sejam, né, de que algo desse tipo poderia ter acontecido, do que ocorreu, né, como que foi esse processo que vocês passaram, né, com a sua mãe? Sim, posso contar. Começou porque a minha mãe começou perdendo a memória.
entende? Começou perdendo a memória. O Alzheimer termina de uma forma bem complicada, não sei se vocês sabem. Sim, eu imagino. A pessoa termina de uma forma ainda já vegetal quase, não é? Mas a minha mãe não chegou a essa fase. A minha mãe perdeu a memória, estava com problemas de memória, começou a ficar muito baralhada, mas a minha mãe tinha muita força, ainda estava no início do Alzheimer. Só que naquela semana desenvolveu muita doença, muito rápido. Percebe? Eu tenho para mim que Deus nos poupou a algo pior. Eu tenho para mim. Porque ela iria... Mas eu não sei, eu não gosto de fazer conjecturas, mas o Alzheimer foi assim, nós detectámos falta de memória, repetia muitas frases, e depois nós fomos ao neurologista, a um médico especialista, fez muitos exames, fomos a outro para confirmar, fez muitos exames, perdão, e depois todos eles chegaram à mesma conclusão. Na verdade, nós não temos a certeza que fosse o Alzheimer, porque há muitas doenças parecidas, percebe? Há muitas. Ou é o Alzheimer ou é uma outra doença muito parecida, mas era demência. Sim. Amém. Obrigado. E aí, como estava nessa fase inicial, foi justamente numa desses lapsos, né, de memória que ela saiu e não voltou mais, né, como ele compartilhou ali. Isso aconteceu? Tem quantos anos que isso aconteceu? O doente de Alzheimer... 9 anos. 9 anos. Desculpa. Fazem 9 anos, ô pastor João. E quanto tempo ele levou para descansar o coração, realmente? A Miriam está perguntando, pessoal, estou explicando, eu estou reperguntando o que a Miriam está perguntando, porque é só o áudio da Miriam que não está passando para ele lá. A Miriam está perguntando quanto tempo porque fazem 9 anos isso, não? Quanto tempo o senhor levou assim para que teu coração ficasse em paz mesmo em relação a essa situação? Porque obviamente ali talvez... que ela ia chegar a qualquer momento, né? Essa coisa toda. Creio que 4 anos depois só. Forte, né? É muito forte. Nossa. É uma experiência muito forte. Muito forte. Sim, e quando estamos falando do testemunho do pastor Joel, quantas pessoas, como ele já disse, talvez perderam um filho e não entendem o porquê e como, que tiveram aborto, ou que perderam o cônjuge, ou que depois ficaram sabendo que algum parente fora abusado, como às vezes a gente tem dificuldade de entender e de raciocinar como que isso pode acontecer, ou por que não estamos blindados a essas situações. Sim. Né? É algo muito interessante, é parte aí do nosso debate, né, do quanto isso não pode afetar o nosso conhecimento ou a nossa fé nesse Deus soberano que trabalha de formas diferentes. A gente estou vendo aí alguns comentários nesse sentido, né? Pessoas que viveram conflitos com perda de filho, com perda de irmão, com situações assim que eles não conseguiam explicar, e das quais a fé deles dizia que Deus podia livrar simplesmente, né? Sim. Deus poderia ter livrado, Deus poderia ter guardado, Deus poderia ter não permitido situações acontecerem, mas esse testemunho do pastor Joel, ele se aplica a todas as situações, né? Deus nos ensinando que não estamos isentos do sofrimento, de que temos que adorar também no meio da... Eu acho que é nessa hora que nasce o adorador, na verdade, né? Sim. Adorar na bonança é muito fácil, né? Mas quando você passa por momentos em que a tua emoção não quer adorar, a tua mente não tá com capacidade de raciocínio, a tua disposição não está para isso, mas
a alma, né? A alma clama por Deus e ela encontra uma forma de adorar, né? Eu acho que é aí que nasce a adoração, né? Como ele citou aí a questão de Abacuque, né? Aí, independente das circunstâncias. E ninguém, às vezes, quer passar por isso, né? E aí, ele falou do crente ser engraçado, que a gente quer o céu, mas não quer ir para o céu, né? Aquela coisa, né? A gente também ora muito para Deus, Senhor, me faça um adorador, me dê paciência, me ensina, me aperfeiçoa, me faz crescer, me faz amadurecer. Só que uma das didáticas de Deus é o sofrimento, né? A gente passar por situações, por provas, por dificuldades que vão nos fazer crescer, avançar e ser aperfeiçoado. E a gente vê, né, essas indagações, né, que não são de hoje, né? Quando eu gosto muito do livro de Jó, e quando a gente olha a história de Jó e os textos bíblicos, a gente vê Jó o tempo inteiro indagando, né, se perguntando, né, pedindo para Deus poupá-lo, para Deus tirar, amaldiçoar o dia do nascimento dele e tantas outras coisas, por estar passando por tudo aquilo que ele passa na sua vida, né, e o quanto o processo que ele passa demonstra, né, e faz ele crescer, faz ele se aproximar de Deus, né, e eu não tenho dúvida, né, eu não conheço particularmente, né, pessoalmente o pastor Joel, mas eu não tenho dúvida de que toda essa situação te fez crescer muito, né, te fez conhecer outras facetas de Deus que talvez se não houvesse essa situação, não haveria como conhecer, como o próprio Jó declara, né, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, né? Então, o Jó, que era uma referência lá no capítulo 1, de homem temente a Deus, de servo, se desviava do mal, orava pelos seus filhos todos os dias, mas lá no final, por passar por todo o sofrimento, por passar por tudo aquilo que ele sofrera, ele pôde dizer que realmente conhecia mais o Senhor, né? E certamente o senhor, né, pastor Joel, conhece muito mais de Deus hoje do que conhecia antes, né? Tem muito mais experiências, tem muito mais revelação das faces de Deus do que tinha outrora. Hoje eu adoro a Deus por o que Ele é e não por o que Ele me dá. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu perguntei para o pastor a respeito do tempo que ele levou, né? Porque às vezes Olha, vocês querem que eu continue a falar? Eu estou cansado. Miriam, desculpa, Miriam. Não tem problema. Não pode falar, né? Fala aí, Miriam. Então, porque o que acontece é o seguinte, às vezes a gente ouve um testemunho assim, aí, nossa, perdeu, e a gente não consegue calcular o quanto tempo a pessoa levou para superar aquilo, e a gente acha que a gente está tempo demais na nossa dor, a gente está tempo demais para virar a página, para virar uma chave, para seguir adiante. E eu perguntei realmente porque cada um tem um tempo determinado para associar, para superar, para conseguir encarar, né? E às vezes a gente olha para o próximo, vê que ele está passando por uma situação X e a gente quer que ele reaja no tempo que nós reagimos, que ele haja como nós reagimos, né? E é importante a gente também dar-se esse tempo, né? Porque nesse tempo, esse é o processo que Deus vai usar para nos tratar, para afinar o relacionamento. É o tempo de cada um e que nesse tempo específico Deus vai trabalhar de maneira individual, particular, né? Então, eu gostaria também de falar, né, sobre isso, porque a gente vê, poxa, uma situação difícil, que há 9 anos, né, eles lidam com isso, mas foram 4 anos que ele precisou para, agora é hora, né, de seguir em frente, vamos lá. Então, se você tem uma luta que você está lidando, que você está achando que, de repente, você está tempo demais nessa situação, saiba que Deus tem o tempo determinado para todas as coisas, né?
o tempo de Deus para a tua vida, para os teus irmãos pode ser diferente, e Ele vai trabalhar de maneira particular com cada um, de maneira individual. O relacionamento com Deus, né, ele é individual, e isso é muito melhor, né, porque a gente sabe que Deus nos compreende com a nossa particularidade, né. Então eu fiquei, assim, não feliz, né, mas é bom a gente ouvir outras experiências, saber que outras pessoas não viram a chave num clique, né, porque tem gente que às vezes olha para tu, nossa, ainda, né, ainda não, cada um tem seu tempo, né. Amém. Pastor Joel, então a gente vai partir aqui para os finalmente, né? Queria que você desse aí a última consideração, se você quiser deixar uma palavra aí para o pessoal que está nos assistindo, algo para o coração deles, acrescentar, concluir esse momento, né? Pode falar aí para a gente. Sim, eu vou então citar um texto bíblico que eu também costumo falar muito. Para aqueles que nos estão ouvindo, estão passando por lutas ou passaram por uma perda recente, eu quero deixar uma palavra: não desista. Amém. Não desista, porque Deus não desiste de nós. Amém. Eu acredito, eu vou citar um texto, deixa só eu dizer isto. Eu acredito muito nas novas gerações. Aqui em Portugal, eu sou secretário de Educação Cristã, e na minha igreja nós estamos fazendo um trabalho com jovens e adolescentes. Eu não faço diretamente com eles, tem alguém que faz isso para mim. E nós estamos passando esta mensagem para os jovens e para os adolescentes. Nós acreditamos em vocês para hoje. Eu não sou saudosista. Vocês entendem esta palavra aí? Saudosista. Eu não estou dizendo que é só o passado que é bom. Não, eu não estou dizendo isso. Eu acho que há uma nova geração comprometida com a palavra. Há uma nova geração que tem sede de Deus e que vai ver o mover de Deus para os dias de hoje, como Ele fez no passado. Amém. Agora, às vezes, a nova geração de crentes, eles não dedicam tanto tempo ao estudo da palavra. E o meu pedido e o meu conselho é: estudemos a palavra, mergulhemos na palavra, porque a palavra tem tantas coisas para nós e que nos ensina uma coisa como, por exemplo, está escrito em João capítulo 21, o último capítulo de João, quando Jesus vai ao mar de Tiberíades, vai à praia, vai à procura de 7 discípulos e vai lá conversar com eles. 7 discípulos seguiram Pedro, e Pedro tem esta expressão: vou pescar. E volta para o mar para pescar. Não apanha nada. E Jesus vai ao encontro deles e diz: vocês apanharam alguma coisa? Então lancem redes. Eles apanham uma quantia de peixes e Jesus lhes dá ali uma refeição. E quando Jesus lhes diz, os ministra, e depois chama Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Faz 3 vezes a pergunta: tu me amas? E depois é quando ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Eu quero dizer que Pedro tem esta expressão: vou pescar. Eu interpreto que naquele momento Pedro correu o risco de desistir do que Deus lhe tinha dado, do que Jesus lhe tinha dado. Pedro negou a Jesus. Pedro estava solitário. E Jesus vai ao encontro de Pedro e não só restaura Pedro, como lhe dá a missão que sempre estava para os discípulos, para os apóstolos, que era poderem apacentar a igreja agora que Jesus ia subir aos céus. Então o próprio Senhor Jesus confrontou-se com esta perda por parte dos apóstolos. Eles quiseram desistir, eles estavam desmotivados, eles estavam assustados. E o próprio Senhor Jesus se empenhou de uma forma pessoal e com amor em restaurá-los, em prepará-los. Isso mesmo acontece conosco através do Espírito Santo. Então a minha palavra para cada um de vocês, para cada um de nós: se eu superei esta dor, se nós superarmos essa dor, você também pode superar essa dor. Meu irmão, minha irmã, se você buscar a Deus, procura a ajuda de um amigo,
procura a ajuda de alguém que te pode ajudar nessa área, dentro da igreja. Fala com o teu pastor, fala com o teu líder de jovem, o teu líder de adolescente. Procura ajuda, não nada para ti só. E procura a ajuda de Deus. E Deus não vai estar ausente. Deus vai estar bem pertinho para transformar uma ferida numa cicatriz. A cicatriz está lá. É lembrança. Mas para nós sermos usados por Deus para ajudarmos os outros. Esta é a minha palavra. Amém. Pastor Joel, quero te agradecer aí de coração. O pessoal que está assistindo, que não está sabendo, lá no horário deles são 3h50 da manhã agora, né? 3h50 e poucos da manhã. Então a gente tirou ele da cama, né? Madrugada dentro, e tem um dia de trabalho amanhã. Então eu quero agradecer aí, pastor Joel, por ter atendido ao nosso convite e também pela abordagem. A gente sabe que é um assunto delicado. Ele comentou, abriu aí o coração para a gente, comentou também do pai dele. Eu me lembro ali, o pai dele cumprindo uma rotina, sempre indo à porta ali, olhava pro longe, assim, na expectativa, na espera. Grande pastor Jaime, saudade dele também. E quero agradecer aí por abrir a situação para nós. E oramos aí para que a tua família, pastor Joel, a tua casa, os teus filhos, tua filha, né? Teus sobrinhos e etc., todos sejam acarinhados pelo Senhor e confortados por Deus a cada dia, e que de fato Deus continue usando, né, as cicatrizes da sua vida para ministrar e curar na vida de pessoas. E eu creio que nós vamos aí receber testemunhos dessa live, vamos compartilhar também com o senhor, porque é um assunto que às vezes é tão sério, tão profundo, que mexe aí no coração de todo mundo. Já tem algumas pessoas comentando ali com a gente, e tem pessoas que estão em conflitos agora, a gente sabe. Talvez você lembre de alguém para compartilhar essa live, para marcar ela aí, para assistir, alguém que teve uma perda, uma situação difícil, talvez aquela pessoa que ficou revoltada e nunca mais voltou, né, para a casa do pai, e precisa processar isso ainda. Nós cremos que Deus vai usar esse testemunho aí para impactar a vida dessas pessoas. Então, obrigado de coração, pastor Joel. Deus continue abençoando a tua vida, o teu ministério, a tua família, de uma forma muito abundante, tá bom? Amém. Olha, eu é que agradeço a oportunidade. Eu agora não tenho sono, o que é que eu faço? Fica com a gente. Vocês têm que dar a resposta que se dá a um crente. Vai orar. Ora por nós. Ora por nós. Do fundo do coração, obrigado, pastor Moisés, é um amigo. Um beijo na Renata e dos meninos. A todos vocês também. Não conhecia, alguns só pelas redes sociais, mas fiquei fã do vosso trabalho aí também. Deus vos abençoe. Um grande abraço para todos os meus amigos brasileiros e para a Igreja Wesleyana. Um grande abraço. Amém. Bom, pastor João, a gente vai se despedir aqui e vamos pedir para o senhor orar por nós depois, tá bom? Encerrar aqui com uma oração. Então, vou deixar o pessoal se despedir ali primeiro. Gente, Deus abençoe vocês, né? Muito obrigado pela participação. Eu já puxei aqui a despedida, né? Muito obrigado por vocês participarem conosco, né? Eu confesso que eu estou aqui estupefato, né, por aquilo que Deus transmitiu ao nosso coração através do testemunho do pastor Joel. Agradeço de coração também, pastor Joel, por abrir conosco, né, e nos deixar aprender, né, nos deixar ser edificados através do testemunho do Senhor, né. Agradeço todos os irmãos que estão conosco. Li aí comentários muito fortes, né, experiências marcantes, né. Quero mandar um abraço especial aí para Gislaine, dizer que, Gislaine, te amo, né. A falta que você sente, eu também sinto, né, nós sentimos, né, e só para o pastor Joel saber, ela perdeu um filho, né, de 30 anos, há poucos anos atrás, né, e nós, há 2 anos mais ou menos atrás, e nós sentimos muito essa perda também. Então, estamos juntos nessa. Então, eu creio que foi tremendo, assim, e realmente quero agradecer a todos que participaram conosco. Compartilhe essa live, né, fale do amor de Deus,
certamente essa experiência, essa live vai falar com muitos corações, em nome de Jesus. Eu amo vocês, né? E estou com saudade de todos vocês, estamos longe, mas estamos com saudade de todos os irmãos. Deus abençoe. Miriam, pode falar, desculpa. Não, eu acho que o importante da gente ouvir tudo que nós ouvimos hoje da parte do pastor Joel é porque nós podemos trazer para a nossa vida no momento que nós estamos vivendo, né? A pandemia, o Covid tem levado muitas pessoas e a gente acaba que no dia a dia a gente às vezes não está conseguindo nem associar direito o que está acontecendo, né? Infelizmente, assim. E, ao mesmo tempo que é necessário que nós venhamos associar esse luto físico de tanta gente que a gente está perdendo sem poder despedir, né, que foi o caso do pastor Joel, de não saber o dia de amanhã, de não poder ter o último abraço, de não poder ter o último contato, mas também tem a questão espiritual, né, envolvida, né, que a gente tem que se lembrar que pode ser que também seja o nosso momento do último abraço no Pai, né? Seja o último contato com Deus, nós não sabemos quando realmente será o nosso chamamento, né? E é importante que a gente afine esse relacionamento, que a gente trabalhe nos nossos corações, o que pode ser que está gerando esse luto, que às vezes não é uma perda de uma pessoa, mas às vezes é a perda de um trabalho, perda de um ministério, perda de uma casa, perda de um bem, né? Cada um pode ter o seu luto individual, eu não sei o que você perdeu na sua vida e de que forma você está trabalhando isso, mas a verdade é que o testemunho do pastor Joel hoje, nessa noite, nos traz a reflexão de que o luto pode acontecer de várias formas e, de repente, nem vir com a morte de fato. Então, é importante nós olharmos, né, para dentro da gente hoje, pegarmos essa experiência, vermos a forma como o pastor tratou, lutou, venceu, e a gente também vê que nós podemos vencer, como o pastor disse, ninguém é melhor e ninguém é pior, mas temos irmãos, temos amigos, temos família, temos pessoas com quem nós podemos lutar juntos, podemos compartilhar, e principalmente nós temos um Deus, né, que está super dispostos a nos acolher, Aleluia. Nos carregar no colo, nos afagar. Amém. Né? Então, que essa live realmente possa continuar ecoando aí nos nossos corações, que Deus tenha liberdade de continuar trabalhando. E muito obrigado pelos testemunhos que a gente ouviu, pelas compartilhares, né, tanto do pessoal que tem Alzheimer na família, pessoas que estão aí sofrendo, né, com as suas lutas diárias. Gente, muito obrigada mesmo por estarem conosco, né, por entenderem a visão, né, e permitirem que nós entremos na casa de vocês. Muito obrigada, que Deus continue abençoando no nome de Jesus. Amém. Eu quero mandar um abraço especial a duas pessoas que estão a nos assistir. Uma delas, o Marcos já colocou comentário, é a Rose Vicente. Ela é lá de Petrópolis. Talvez os meus irmãos não lembrem dela, que ela cantava pra caramba lá na Central de Petrópolis, na Igreja Wesleyana, quando éramos pequenos. E ela está aí, e ela faz 2 meses que perdeu um filho também. Por causa do Covid, devido ao Covid. O filho dela tinha a minha idade, 38 anos. Então, e ela está aí, e estava sexta-feira numa outra live que eu participei cantando, louvando e adorando a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E uma outra pessoa que está nos assistindo, eu quero mandar um abraço muito especial, é a nossa irmã Ilma. A nossa irmã Ilma, ela é lá do estado de Rondônia, e o filho dela foi minha ovelha em Sorocaba, e ele faleceu semana passada, e ele também tinha a minha idade. E ela está aí, eu quero deixar um abraço muito especial para ela. E quantas pessoas que estão nesse período de pandemia, que estão perdendo pessoas. Tudo bem que o José Carlos, filho da Ilma, não foi pelo Covid, foi por outra situação, como o tio Vanderlei, há poucos dias, também foi, não pelo Covid, mas foi nesse período que está tudo complicado, tudo difícil, que não dá para dizer um adeus, que não dá para viver alguns processos. Eu quero só ressaltar a você que está nos assistindo, que conforme o que o pastor Joel nos diz,
que é importante, sabemos que cada um passa pelo período de luto, cada um passa e sabe o quanto demora para cair a ficha ou para digerir isso tudo, mas não se esqueça, meus irmãos, que o luto é um período, o luto é uma fase, o luto não é o lugar que Deus quer que você viva. Amém. Ficou muito claro no testemunho do pastor Joel nessa noite. Eu quero ressaltar que o luto foi um período que passou para poder, então, ser luz, sal da terra e ajudar pessoas que passaram por situações semelhantes. E a melhor maneira de digerir esse luto é na palavra, meu irmão, como ele diz. É buscando ao Senhor. Muitas das vezes na vida cristã a gente não entende um monte de coisa. Por um lado, papai nos foi tomado de uma maneira muito rápida, muito súbita. Nós tivemos essa perda. E mais do que tentar entender, é nessas horas que nós precisamos crer. Amém. Que Deus é poderoso, que Deus sabe o que faz e que Deus está no controle. E que a nós cabe nos render aos seus pés. E isso, meus irmãos, é através de palavra, de oração, porque não tem outro modo para nos rendermos e quebrarmos o nosso ego, se não for através e confrontados pela palavra, pelo Espírito Santo, sendo por instrumentos, como ele fora com o bispo Oséias, que o Senhor levante e nós estejamos sensíveis para ouvir o Espírito Santo a falar ao nosso coração. Amém. Então, todos vocês estão aí, queridos. Luto é um período. Sim, cada um tem o seu momento, mas não fique nele, batalhe, aprenda, busque ajuda, não viva no luto. Deus, como já fora dito, é muito maior, tem muitas coisas. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então, pastor Joel, faz uma oração aí, abençoando a gente, o pessoal que está assistindo também. Como o senhor deve ter percebido aí, muitas pessoas que estão assistindo perderam pessoas recentes, inclusive, estão vivendo um momento de dor, de sofrimento, de processar de sentimentos, emoções. Então, nos abençoe aí nesse final. Amém? Pai, nós oramos no teu nome, sabendo que o tema da perda, o tema da morte, é um tema tão difícil para o ser humano. É verdade. Deus, nós oramos por aqueles que ainda estão a sofrer, aqueles que estão sofrendo, Senhor, aqueles que ainda choram. Ó Pai, mas que a tua boa mão, o teu Santo Espírito console, o teu Santo Espírito nos dê a tua paz, a tua graça. Tenhamos um período de luto, sabendo que tu estás ao nosso lado, enxugando as nossas lágrimas e nos abraçando. Eu oro por cada vida, Senhor, tu sabes, cada um deles que está a precisar nesta hora do teu colo, de um afago, de um abraço vindo do Espírito de Deus. Oro, Senhor, também por cada um de nós, dá-nos graça, aqueles que já superamos, aqueles que já entendemos, já fizemos o luto, dá-nos graça para abençoarmos e ajudarmos ainda mais vidas, a alcançarmos o próximo, a abençoarmos o nosso irmão. Deus, na verdade, há um tempo em que nós perguntamos porquê, mas nós sabemos que no final a pergunta é para quê? Para quê, Senhor? Com certeza para nós ajudarmos os outros. Nós oramos também pelos teus filhos que estão à frente deste programa e que têm sido de bênção para tanta gente. Pai, continua a abençoá-los, a usá-los, quer sejam um instrumento de bênção no Brasil ou onde quer que seja. Nós os abençoamos no nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau, todo mundo. Deus abençoe. Um grande abraço para toda a igreja em Portugal. Manda um abraço aí pro pessoal, pastor Joel. Para todos aí, no nome de Jesus. Especial pro Pedrão e a Paulinha lá, tá? Amém. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.